Eu tenho alguns assuntos para falar aqui hoje, senhor presidente. Quero começar registrando a convenção do PMDB, realizada no sábado, que por 96% dos votos elegeu um novo diretório e uma nova executiva. E essa executiva trouxe novamente no seu comando da presidência o vice-presidente e presidente do PMDB, Michel Temer. Tive a honra, de senador Paulo Paim, de ser escolhido o primeiro vice-presidente do PMDB. E com uma executiva que representa todos os estados da federação, o PMDB deu uma demonstração e um passo de unidade extremamente importante. Junto com esse passo de unidade, nós iniciamos um debate interno. E muitas moções foram apresentadas lá na convenção para que houvesse um rompimento e um afastamento imediato do governo. Mas nós entendemos e entendíamos que para que a posição do PMDB fosse uníssona e consistente, senador Aloísio, seria importante aprofundar esse debate, esperar as manifestações de domingo e, mais do que isso, ouvir todas as razões, argumentos e contra-argumentos. Porque nós vivemos hoje numa quadra tão grave da política nacional que é importante que a ação dos partidos tenha consistência, que os partidos falem ou que os políticos falem e as coisas aconteçam. E o novo comando do PMDB tem esse posicionamento. Nós vamos avançar com firmeza e tomando posições e decisões que serão cobradas, explicitadas e definidas para todos os membros do partido. E aqui eu quero, registrando a experiência, a dimensão e o discurso equilibrado do presidente Michel Temer, eu quero aqui lamentar a intervenção do senador Lindenberg. Não quero polemizar com o senador Lindenberg, é uma pessoa muito querida, mas as afirmações de que o Michel e o PMDB é golpista, que quer tirar, que é a mesma coisa do que está acontecendo aí, que tem ligações com A ou com B do PMDB da Câmara, eu acredito isso a, de certa forma, um pouco de atordoamento dos membros do governo e do próprio PT pelo resultado das manifestações que foram acachapantes, foram alarmantes, foram decisivas, foram explícitas na vontade da grande maioria do povo brasileiro e tendo uma cobertura que nunca se viu pela imprensa nacional. Então, eu quero aqui registrar, primeiro, o meu respeito às manifestações da população. Dei uma entrevista hoje na Folha de São Paulo e a entrevista não saiu com todas as questões que eu coloquei. E eu fui perguntado, senador Aloísio, o que é que eu achava, porque, em tese, alguns políticos de oposição teriam sido, de certa forma, mal recebidos ou recebido algum tipo de manifestação que não a manifestação inclusiva e de apoio. E eu disse à imprensa, pena que não colocou todas as minhas frases, primeiro, que as ações da oposição foram muito importantes na mobilização do evento. Depois, que entendia que os membros da oposição, ou do governo, ou de outros partidos, que estavam nessa manifestação, estavam como cidadãos. Porque esta não era uma manifestação partidária. Era uma manifestação de todas as matizes. E de todas as matizes, há quem concorde com A, há quem discorde de B, há quem queira criar um constrangimento. Qualquer ponto nessa linha, para mim, é um ponto fora da curva. A curva da leitura nacional é a curva da indignação, da raiva, que pode ser explicitada contra qualquer um, de qualquer jeito, e nós, políticos, temos que ter a humildade de reconhecer isso. Essa movimentação de rua ontem não foi convocada de apoio a qualquer partido,
mas foi catalisado contra o governo e contra o PT, infelizmente, quer os membros do PT aceitem ou não. Então, eu queria aqui fazer essa ponderação com muito equilíbrio, respeito todos os membros do PT, do senador Lindenberg, mas não aceito a menção como foi feita ao presidente Michel Temer e aos membros do PMDB, principalmente essa nova direção que está agindo com muita responsabilidade e respeitando o posicionamento de membros do PMDB também, que defendem a permanência no governo e que isso vai ser debatido internamente. E depois que nós tomarmos uma posição, essa posição vai valer para todos os membros. E aí, aqueles que não concordarem, em tese, poderão tomar outro tipo de encaminhamento. Então, eu queria fazer esse esclarecimento para exatamente que não pairem dúvidas. Primeiro, sobre o compromisso democrático do PMDB. Segundo, sobre o compromisso constitucional e de respeito às leis do PMDB. Terceiro, nosso respeito e o nosso cumprimento daquilo que o Congresso Nacional definir, que o Supremo Tribunal definir, porque nós estamos sob o império das leis e da democracia, e o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Então, nós vamos, como PMDB, agir dessa forma, com muita sensatez, com muito equilíbrio e com muito respeito a todos os partidos e a todos os envolvidos nessa questão. Permite uma parte, senador? Pois não, senadora Gleisi Hoffmann. Estava aqui senador Aloysio também. Ouvindo o seu pronunciamento. Senador Lindenberg também, até para ver se... até dar a possibilidade dele de se desculpar a menção injusta que ele fez com o presidente Michel Temer. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a eleição do PMDB, parabenizar o encontro que Vossas Excelências realizaram no final de semana. Mas Vossa Excelência coloca uma questão aqui que eu fico me perguntando qual seria o posicionamento mais correto do PMDB. Porque Vossa Excelência se coloca nem como governo, nem como oposição, que o PMDB vai ter uma postura a tentar ter saídas para o país. Mas o PMDB é governo. Vossas Excelências estão participando do governo da presidenta Dilma. Aliás, o presidente Michel Temer, do PMDB, é vice-presidente da República. São 7 ministérios que tem no governo. Então, não dá para ter uma posição distanciada, como se olhasse de outro lado e isso fosse uma responsabilidade única e exclusivamente do PT. Quer dizer, para o bem e para o mal, o PMDB está junto nessa caminhada, construiu o governo que nós temos aqui. Então, acho que é importante que essa percepção e essa atuação do PMDB seja colocada como governo, porque a resposta que nós temos que dar à sociedade como governo inclui o PMDB. Senão fica uma posição muito tranquila. Uma parte se diz governo, uma parte fica no meio campo e outra parte vai para a oposição. Tudo bem que os partidos têm suas diferenças e seus interesses, mas eu acho que tem que ter uma postura de governo nesse momento. Se nós queremos realmente dar à população brasileira, dar à sociedade brasileira uma calma, um equilíbrio para que a gente possa sair dessa situação em que nos encontramos de crise política, nós precisamos muito do PMDB assumindo o seu papel institucional e o papel ao lado do governo, porque governo é. Senadora Gleisi, Vossa Excelência coloca uma questão e eu acho que é importante que a gente explicite e coloque o posicionamento do PMDB sobre essa questão. Primeiro, o PMDB faz parte de uma coligação, o PMDB entrou com o vice-presidente Michel Temer numa chapa, o PMDB ocupa posições no governo, algumas delas estratégicas, em setores definidos, né? Mas, ao longo desse tempo todo, o PMDB não tem... E aqui vai uma reflexão feita, que eu tenho feito há muito tempo. Vossa Excelência sabe que eu explicitei a minha posição antes da eleição. Eu não votei na presidenta Dilma e não votei no vice-presidente Michel Temer. E explicitei a minha posição. Eu sou economista, eu, infelizmente, previ, né, e gostaria de ter tido errado, ter tido estado errado. Eu previ essa crise econômica toda, anunciei isso aos 4 ventos durante muito tempo, né? Então, pessoalmente, eu me encontro muito resguardado para falar o que eu estou falando aqui. Vou falar do PMDB. O PMDB tem procurado ajudar o governo. O PMDB tem, por exemplo, nessa casa, o presidente Renan Calheiros, que tem procurado, de todas as formas,
criar uma Agenda Brasil, criar movimentos construtivos. O PMDB tem aprovado aqui matérias importantes para construir alternativas econômicas. Eu mesmo fui relator do texto do senador Zé Serra sobre a questão do pré-sal, e nós construímos uma alternativa boa para o país, boa para o governo, boa para a Petrobras, né, e terminou não sendo entendida pelo próprio PT. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: da eleição para cá, esse processo de entendimento, de parceria, ele foi se desconstruindo, ele foi se esfacelando. E vou dar um exemplo aqui. Alguns meses atrás, foi dito que haveria, de certa forma, um reengajamento do PMDB, e o vice-presidente Michel Temer iria coordenar a questão política do governo, tentar construir alianças, rever posições. E isso, depois de alguns meses, deu em água e deu em afastamento do presidente Michel Temer dessas atividades. Então, eu vou dizer com muita tranquilidade: o PMDB participa do governo, o PMDB ajuda setorialmente, mas, me desculpe, o PMDB não tem nenhuma ingerência sobre a política econômica do governo, que é algo que está destruindo o país. O PMDB não tem nenhuma ingerência sobre a condução política do governo, que desagregou a base do governo. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje um momento de extrema dificuldade, de relevância. A política é dinâmica. Existem hoje setores que defendem o PMDB dentro do governo, existem setores majoritários que defendem a saída do PMDB do governo. Nas moções que foram apresentadas na convenção, todas eram de afastamento. Todas. Se o PMDB fosse oportunista, se o PMDB fosse precipitado, se quisesse fazer jogo de mídia, teria votado no sábado o afastamento e o rompimento. Nós não fizemos isso, porque nós agimos com consequência. E nós queremos fazer esse debate com profundidade, porque entendemos que o momento é grave. Não é simples fazer um impeachment de um presidente da República. Não é simples reconstruir uma base com uma conflagração dessa, de desemprego, de desestruturação, de inflação, de queda da economia brutal, como está ocorrendo há 3 anos. Então, nós temos um quadro que, sinceramente, ele foge da política, ele impacta a vida das pessoas. Todos os dias, milhares de pessoas estão perdendo o emprego. E isso é o que fez com que as pessoas fossem para a rua. Não é trocar o partido A pelo partido B, não é eu gosto mais de fulano ou de cicrano, não é. Essa é uma leitura simplista de quem estiver lendo isso. E aqueles políticos não entenderem essa mensagem estarão fora do processo político brasileiro. Eu quero dizer isso com muita tranquilidade. Então, aqui não há nenhum tipo de anúncio de rompimento, até porque não cabe a mim, né? Eu volto a dizer, essa será uma decisão coletiva, discutida. Nós temos aí 30 dias para discutir, em até 30 dias para discutir internamente todo esse posicionamento, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. O que ocorreu ontem no país foi uma demonstração de que o Brasil quer algum tipo de solução. Se os políticos não tiverem a competência de construir essa solução virá independente da política, porque a política tem que representar a população. E na hora que a população não se sente representada, como há hoje uma crise de representatividade, na verdade, se buscam outros caminhos. E eu quero dizer aqui com muita tranquilidade de quem acredita na democracia. Nós temos que construir uma solução pela política com maturidade, porque fora da política e da democracia é a aventura, é o salto no escuro, é o pulo no abismo. O Brasil já fez isso antes e se deu mal. Então, nós temos que ter a maturidade política de sentar e de construir uma saída que tenha o respeito do povo brasileiro, que seja consentâneo com a alma, o coração e a consciência daquelas pessoas que estão lá fora cobrando da classe política, dos governos estaduais, municipais, federais, uma qualidade de vida melhor, uma condição diferente da condição que vive
hoje. Então, essa é a minha leitura. Eu dou a parte ao senador Aloysio Nunes, tinha pedido, depois eu farei aqui rapidamente mais 3 registros, senador Paulo Paim. Peço desculpa a Vossa Excelência, eu estou excedendo do tempo, mas como é um momento importante de se colocar, senador Lindenberg também. É uma segunda-feira, é um dia de debate e é mais do que justo que a gente abra espaço para que o debate continue. Crata. Senador Jucá, eu quero também, como a senadora Gleice, cumprimentá-lo e cumprimentar a nova direção do PMDB eleita neste sábado. Eleita que tem à sua frente o vice-presidente da República, Michel Temer, e um grupo de políticos de grande qualidade, entre os quais Vossa Excelência como primeiro vice-presidente. Eu entendi, acho que todos nós entendemos, o recado que veio desta convenção. O PMDB não deu um sinal vermelho para a presidente Dilma. Tampouco deu o sinal verde. Fez acender o sinal amarelo. O sinal amarelo que significa cautela, porque logo mais vem o vermelho. Um partido que dá um prazo de 30 dias, dentro do qual nenhum membro da sua agremiação poderá aceitar um cargo na presidência da República, no Executivo Federal, é um partido que está analisando com muita seriedade e com muita responsabilidade a possibilidade de romper com o governo e de favorecer, pelo impeachment, a saída política e constitucional do impasse que nós estamos vivendo. O PMDB se deu um tempo de reflexão e um tempo para a construção da sua unidade interna, prudentemente, responsavelmente. Foi assim, aliás, quando o PMDB acolheu como vice-presidente da chapa de Tancredo o senador José Sarney. Me lembro do debate interno que houve no PMDB, do tempo de maturação. E antes ainda, quando o PMDB estava no dilema de insistir na eleição direta ou promover a transição via colégio eleitoral. Foram momentos graves que exigiram um momento de construção da unidade partidária. O PMDB é o centro de gravidade da política do Brasil. Essa que é a realidade dos fatos, agora e há muito tempo, e continuará sendo, se conduzir com a sabedoria, o equilíbrio que a sua tradição lhe confere. Eu penso, meu caro senador Jucá, que não há mais condições, e nenhum de nós acredita em algo diferente, da presidente Dilma governar o nosso país até o final do seu mandato. É impossível. É impossível por déficit de liderança, de talento, de ideias e de sustentação política. Até mesmo o seu próprio partido lhe vira as costas e se agarra à esperança de que o líder político em conteste dessa agremiação, o ex-presidente Lula, venha a salvá-lo de um desastre eleitoral, de uma catástrofe eleitoral em 2018 que já se anuncia. Então, senhor senador, vamos nesse período discutirmos a sério, abertamente, um programa de transição com os partidos que hoje fazem oposição à presidente Dilma e partidos que hoje dão sustentação à presidente, ainda dão sustentação, com o PMDB à frente, para que nós possamos ter, ao votarmos o impeachment, também as condições da governabilidade assegurada. Porque, como diz Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem toda a razão, não basta trocar Dilma por Michel Temer. É preciso que a solução que tenha Michel Temer na cabeça do governo venha respaldada por um programa de transição sólido, apoiado pelas principais forças do Congresso Nacional, que garantam a viabilidade e a sua aprovação e a sua implementação. Um programa que aponte para a recuperação da confiança no Brasil, na condução da política econômica, das reformas indispensáveis para que o Brasil possa, pelo menos no médio prazo, vislumbrar o fim da sangria fiscal a que nosso país está hoje, de que o nosso país hoje é vítima, e também mudanças na forma de fazer política, nas regras de eleição, para que o Congresso Nacional tenha maior representatividade do que tem hoje. É esse período, a partir da instalação da comissão de impeachment, é um período mais do que suficiente
para que nós nos entendamos. Mais do que suficiente, porque a urgência foi demonstrada ontem pela extraordinária manifestação da cidadania nas ruas desse país. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Aloysio, concedo a parte ao senador Lindenberg e logo após a senadora Vanessa. Senador Romero, Vossa Excelência sabe, às vezes temos posições divergentes, mas do respeito que tenho aqui nos debates por Vossa Excelência. O que nós falamos de golpe, senador Romero Jucá, é porque o impeachment não é um processo só político. Tem que ser político e jurídico. Tem que estar resguardado a nossa Constituição. E o fato é que não há base concreta para o impeachment. Pedaladas fiscais. Esse argumento para se afastar uma presidente da República. Pedaladas que vale lembrar que todos os governos praticaram. Governo Lula, governo Fernando Henrique Cardoso. Está demonstrado que aquilo não é crime de responsabilidade. Então, concretamente, faltam bases jurídicas. Então, não pode ter um acordão passando por cima da Constituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação ao programa, porque nós vamos ter um período de luta política no país e nós queremos chamar a atenção para o programa do PMDB e do Michel Temer. Vocês começam dizendo o seguinte: fim de todas as indexações a salários e benefícios previdenciários. Isso significa, sabe o quê? Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da política que liga o salário mínimo à Previdência. Hoje, 70% dos trabalhadores que recebem da Previdência recebem um salário mínimo. Vossa Excelência querem acabar com essa desvinculação. Falo mais, colocar o negociado na frente do legislado. O senador Paulo Paim é um grande resistente disso aqui. Isso aqui é rasgar a CLT. Orçamento base zero. Os senhores propõem a desvinculação de todas as receitas com educação e saúde. Isso aqui é um programa antipovo. Banco Central independente, não falam nada sobre juros, sobre o Banco Central, essa política monetária que existe aí. Então, veja bem, esse é o programa, senador Luiz. É um programa antipovo. Nós vamos, sim, nesse debate político, chamar a atenção, porque o povo que foi para as ruas não está entendendo ainda bem, quer tirar Dilma e colocar Michel Temer e sua turma no poder. Não vejo... Tinha ali um sentimento, quando eu falei da vaia ao senador Aécio e ao governador Geraldo Alckmin, é porque eu acho que a gente tem que analisar o que aconteceu ontem em profundidade. Aqui nós estamos indo para uma situação parecida da década de 90 na Argentina, que se disseram que se vão todos. O que o povo quer é tirar a presidente, todos os governadores, os senadores, os deputados. É isso que a gente está vendo. E eu vejo gente se aproveitando desse movimento das ruas para tentar construir aqui em Brasília um acordão de cúpula, das cúpulas partidárias. Estão querendo fazer um acordão e oferecendo aqui esse programa que, sem sombra de dúvidas, vai aprofundar a crise econômica e penalizar os mais pobres, os trabalhadores no Brasil. Senador Lindenberg, nós não vamos ter tempo aqui para discutir a questão da economia, o modelo da economia do PT, o modelo de intervenção do PT, que levou à insegurança jurídica, à falta de credibilidade do governo e, mais do que isso, à falta de previsibilidade para os agentes econômicos que fez com que travasse a economia. Não vou discutir isso. Só quero dizer que o documento que Vossa Excelência tem é um documento inicial que tem fundamentos e pano de fundo para o que vai ser discutido e apresentado como programa do PMDB. Posso garantir a Vossa Excelência que nesse pano de fundo, por exemplo, no documento Ponto para o Futuro, eu coloquei ali algumas ideias, outros economistas colocaram algumas ideias. Ali naquele documento existem ideias que são até conflitantes ou que são complementares. Eu concordo com algumas delas e discordo de algumas delas. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que pode ter certeza que o programa que o PMDB vai construir a partir desse novo comando será um programa visando o bem-estar da população brasileira, o fortalecimento da economia, o fortalecimento da geração de empregos e a modernidade da gestão. E eu quero aqui só dar dois exemplos que o senador Paulo Paim pode testemunhar. Primeiro, eu aqui ajudei a discutir e a aprovar contra o governo, e eu era líder do governo, a questão do fator 85-95 e a questão do fator previdenciário na busca de uma idade mínima que nós conversamos com as centrais sindicais.
Eu participei desse debate e ajudei a aprovar aqui contra o governo e era líder do governo. Então, as minhas posições são muito claras. Esse fato, só para não deixar ficar no ar, foi verdade e aprovamos. O fim do fator está lá na Câmara, mas aqui nós aprovamos. E Vossa Excelência já disse, aqui eu garanto, lá na Câmara eu não garanto. Foi franco. Segunda questão, Vossa Excelência falou em legislação trabalhista e a questão de acomodação, que não é diferente o que está se discutindo na Câmara, de flexibilização de algumas questões, da retirada de direitos, como 13º, como férias, como tudo mais. Não é isso que está se discutindo. Quero dizer que essa flexibilização que Vossa Excelência está condenando aqui, nós votamos aqui e aprovamos quando eu relatei a lei da doméstica. Porque na lei do trabalho doméstico havia uma regra da CLT permanente que diz que o prazo para almoço é 2 horas. E nós colocamos na lei, acertado com as centrais sindicais e com todos os segmentos, que a critério do entendimento entre patrão e empregado, em vez de 2 horas para almoço, porque não teria sentido a empregada almoçar e ficar 2 horas parada para voltar a trabalhar, a critério do entendimento, poderia-se ter 30 minutos só de paralisação para o almoço, voltar a trabalhar, para que a empregada ou empregado doméstico saia mais cedo e não pegue o ônibus cheio no transporte de volta para casa. E isso foi aprovado, e isso está valendo, e quero aqui dizer uma coisa. A lei que nós aprovamos do emprego doméstico, senador Paulo Paim, está fazendo que muita gente saia de outros empregos e volte para o trabalho doméstico, porque hoje é mais negócio, ganha mais e tem mais direitos, ou tem os mesmos direitos com outro tipo de tratamento do que ser caixa de supermercado, do que ser vigilante, do que ser alguma coisa. Então, quando a gente bota a cabeça para funcionar e tem o objetivo de que a inteligência funcione a favor das pessoas, é possível a gente melhorar as leis. Nós não temos que ser dogmáticos com coisas de 50 anos atrás. O processo evolui. Então, se o processo evolui, eu acho que o PT, que as centrais sindicais, tem uma grande colaboração a dar nessa discussão da modernização, da gestão, da legislação, da relação trabalhista, como é que deve se trabalhar. O Brasil tem que ser um país que foque a formação e o trabalho. Nós não podemos nivelar por baixo. Nós não podemos esperar que o governo dê tudo. Pelo contrário, eu defendo que o governo seja pródigo em dar uma questão, que é a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. As pessoas são diferentes. As pessoas, umas querem mais, outras querem menos, outro tem um tipo de preparo, outro. Mas se você dá igualdade de oportunidades, cada um tem a condição de despertar o seu potencial e de crescer. Essa é a obrigação que o governo tem que fazer. E não nivelar por baixo, amortecer a capacidade criativa de trabalho das pessoas e formar um bando de gente que não sabe para onde vai e não sabe o que quer. Então, eu quero aqui dizer que eu estou muito preparado, eu sou um dos que está ajudando a construir esse programa do PMDB, eu debato esse programa em qualquer fórum mundial. Quero dizer a Vossa Excelência que estou muito tranquilo quanto a isso, e na hora certa nós vamos discutir a economia, nós vamos discutir a questão do Banco Central, que eu defendo que o Banco Central não discuta só política monetária estanque, porque política monetária só é algo que tem que estar relacionado com a realidade, com o desenvolvimento, com o nível de emprego, com tudo mais, mas que tem que efetivamente ser uma política que não tenha interferência do curto prazo da visão política para ter uma visão estruturante de equilíbrio da moeda, mas tudo isso a gente vai discutir em outro momento, porque aqui não é a hora, nem é o lugar, mas eu tenho certeza que em todos os debates que eu for convidado, nós estaremos lá defendendo as nossas ideias e mostrando tudo aquilo que o PMDB pensa. Eu concedo a parte ao senador Zé Medeiros. Senador Romero Jucá, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela fala e parabenizar o PMDB. Não sou advogado, não sou procurador do PMDB, mas eu lhe digo o seguinte, o Brasil nunca precisou tanto do PMDB. O PMDB nunca foi de fugir do seu compromisso com o país. Mas, nesse momento, o país está ansiando, precisando muito do PMDB. Eu quero só fazer um reparo sobre o que o senador Lindbergh disse aqui, sobre
o PMDB e sua turma, e nós temos que fugir desses rótulos. Nós temos que fugir desses rótulos pelo seguinte: o PMDB não é agora que sinalizou que vai de repente, passar o seu PMDB e sua turma. O senador Delcídio até ontem... Eu desculpa, porque o senador Lindenberg está focado com os caras pintados ainda da época do Collor. Então, eu não tomei isso como um sentido pejorativo nem negativo, porque eu sei que não foi essa a intenção dele. Mas o senador Lindenberg é um combativo aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o recado que as ruas passaram ontem, senador Romero Jucá, é justamente isso. Acabou, realmente foi o fim de um ciclo. O governo da presidente Dilma não tem mais para onde ir, e agora o Brasil precisa do PMDB, porque sem o PMDB a gente não faz essa transição. E essa construção precisa ser feita com todos os partidos, e agora a discussão tem que ser o seguinte: nós precisamos arrumar o FHC do Temer para a gente ir para frente e o Brasil caminhar. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, não sei se a senadora Vanessa Graziotin. Eu serei breve, senador Jucá, apenas para cumprimentar Vossa Excelência, que é quem primeiro do partido vem aqui ao plenário e ocupa a tribuna. Então, através de Vossa Excelência, quero cumprimentar toda a direção partidária, sobretudo aquela que foi eleita no último sábado. E lembrar, dizer que nós do PCdoB, Vossa Excelência sabe o tamanho dos laços que nos unem, porque, afinal de contas, o papel que o PMDB, enquanto era um grande partido, uma grande frente, inclusive abrigou muitos dos nossos companheiros, vários companheiros, camaradas do PCdoB, foram deputados parlamentares pelo PMDB. Eu mesma, quando entrei para o meu partido, o PCdoB, que ainda não era legal, militei informalmente, porque nunca fui filiada, mas informalmente fazendo campanha para candidaturas do PMDB. Então, o papel do PMDB já está na história. O PMDB já escreveu o seu nome na história, seja na luta de combate, de resistência à ditadura, pelas diretas já, seja quando governou esse país, que devolveu a legalidade a muitos partidos políticos, foi que fez o ex-presidente José Sarney. Eu também quero dizer a Vossa Excelência, senador Jucá, que tenho muita confiança que o PMDB ficará do lado da legalidade. O PMDB ficará do lado do equilíbrio, porque tudo que o Brasil não precisa é de um conflito nesse momento. Tudo que nós precisamos é de sentar à mesa, dialogar e encontrar a melhor saída. Nós temos uma presidente, nós temos um vice-presidente e considero ambos capazes de juntar novamente o país para que possamos sair da crise. Parabéns, senador. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou fazer aqui alguns registros rápidos. O primeiro deles é agradecer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a todos os seus membros, e em especial ao desembargador Cândido Ribeiro, que determinou a retomada do licenciamento da linha de energia de Tucuruí, que vai de Manaus a Boa Vista. O desembargador Cândido Ribeiro, um grande brasileiro, um homem experiente, no seu despacho que cassou a liminar que paralisava o licenciamento, não só cassou a liminar, mas deu uma aula e uma demonstração da importância da federação e das obras estruturantes para a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, eu fico aqui, em nome do povo de Roraima, o nosso agradecimento ao desembargador Cândido Ribeiro pelo ato de bravura e de coragem que ele teve de determinar que essa obra, que é imprescindível para o meu Estado, que passa hoje por falta de energia, por apagões constantes, porque, infelizmente, a Venezuela não está tendo mais a capacidade de fornecer energia para Roraima e, portanto, nós temos que ter uma saída estruturante, que é exatamente a construção dessa linha de transmissão. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao TRF. Outro ponto que eu quero registrar aqui é o meu compromisso com os pescadores de Roraima e do Brasil. Nós aprovamos aqui um decreto legislativo que sustava a portaria do governo e determinava que se fizesse o seguro defeso. Isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o Supremo Tribunal Federal reviu essa decisão e reautorizou a volta do seguro defeso. Então, meu compromisso com as colônias, com os sindicatos de Roraima, a quem eu prometi que lutaria para que o seguro defeso pudesse voltar aos pescadores e às pescadoras de Roraima, meu compromisso está
cumprido. O seguro-defeso vai ser retomado, né? E aqui eu quero registrar a luta de toda a bancada da Amazônia. Está aqui a senadora Vanessa, né, o senador Omar, a senadora Sandra, várias pessoas que foram ao Supremo Tribunal Federal exatamente colocar a importância de se ter o seguro-defeso na Amazônia, sob pena de nós estarmos comprometendo a questão ambiental para o futuro. Então, é com muita satisfação que eu anuncio a volta do seguro-defeso para Roraima, que começa agora no mês de março. Portanto, a Cristina Leite e toda a equipe da área da pesca, nosso compromisso está firmado e os pescadores e pescadoras de Roraima serão atendidos. Outro ponto que eu quero registrar é a resposta do senador Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil, acerca da correspondência e das tratativas que fiz para que a seca que assola o estado de Roraima hoje, senadora Ana Amélia, de forma brutal, está comprometendo com incêndios a produção. O Banco do Brasil responde num ofício que vai acatar o nosso pedido de dar mais prazo para o pagamento tanto dos financiamentos de custeio quanto financiamento de investimentos, jogando de acordo com a norma para um ano após o prazo do financiamento esses valores desse ano que deveriam ser pagos e, é claro, não terão condição de ser pagos porque existe o problema de que sem produção não se tem renda, não se paga empréstimo de banco. Então fica aqui o nosso registro e o agradecimento ao Banco do Brasil, ao BASA e à Caixa Econômica Federal que estão já orientando as suas agências a receberem os pedidos dos agricultores, dos produtores, para resolver definitivamente essa questão. E, por fim, quero aqui registrar um assunto extremamente importante, é a sanção da Lei 13.257, que diz respeito, senadora Vanessa, e Vossa Excelência foi uma das defensoras, a senadora Gleice também, do apoio à primeira infância. Nós tivemos aqui, como primeiro item de votação da retomada dos trabalhos esse ano, senador Medeiros, eu presidindo aqui esse Senado, a aprovação da lei da primeira infância, que exatamente visa dar prioridade às crianças, desde a sua concepção até os 6 anos, porque esse, senador Ataídes, é a fase determinante de formação de jovens, de crianças, meninas e meninos, que serão o futuro desse país. E a lei da primeira infância, ela determina uma série de procedimentos que devem ser cumpridos pelo governo federal, estados e municípios, para que efetivamente essas crianças tenham a assistência e a atenção necessária. E é com satisfação que eu registro que, no município de Boa Vista, o que está previsto na lei que nós aprovamos agora, desde 2013 é lei de um programa chamado Família que Acolhe, uma lei que atende as crianças desde a concepção com o pré-natal até o atendimento para as mães, o acompanhamento, depois a entrega de material quando são mães carentes, como berço e material para as crianças, depois a universidade do bebê e a capacitação da criança para receber, aliás, a capacitação da família para receber essa criança. A família é preparada com uma série de atividades para receber a criança e depois, essa criança que nasceu dentro do programa Família que Acolhe, ela tem garantida já a sua vaga numa creche e depois numa escola municipal de primeiro grau. Então, esse é um programa completo que hoje é exemplo de Boa Vista para o Brasil e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está lá acompanhando, senadora Ana Amélia, o excelente resultado que esse programa está fazendo. Então, eu quero aqui registrar que Boa Vista está de parabéns, mas que nós todos, ao aprovarmos como primeira votação este ano, no plenário do Senado, a lei que diz respeito à primeira infância, nós demos um passo importante para melhorar o futuro desse país. Presidente, muito obrigado, peço desculpa por ter me estendido, mas eram tantos assuntos importantes que era importante que a gente pudesse fazer esse registro nesse dia. Eu peço a transcrição do ofício do Banco do Brasil encaminhado a mim sobre a questão da seca e do tratamento aos produtores de Roraima. Muito obrigado.